Mais um vídeo, dessa vez o tema é filhinho da mamãe e vai ser polêmico. Vai ser polêmico porque a minha opinião é polêmica sobre esse vídeo. Esses dias eu coloquei uma enquete no meu Instagram, no Mesa Posta, e era sobre um vídeo que estava circulando na internet de um homem fazendo uma entrevista perguntando para outros homens, né? Quem você escolhe? Sua mulher, seus filhos ou sua esposa? E eu coloquei a enquete para saber quem a esposa achava que o marido ia escolher. Era a opinião da esposa para ela falar quem ela acha que o marido ia escolher. Se era ela, se eram os filhos ou se era a mãe. Pasmem, muitos colocaram que o marido escolheria a mãe. Teve uma também que botou que o marido escolheria os filhos. Eu fiquei em dúvida se ela entendeu ou não a pergunta, mas ela colocou assim, acho que escolheria os filhos porque os filhos são pequenos e dependentes dele. Por isso que ele escolheria os filhos. Eu já vou começando dando a minha opinião. Daqui a pouco o Tiago fala. Na minha opinião, o marido tem que escolher a mulher, a esposa. Porque é a esposa que está com ele. Ah, mas minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Mas você não escolheu casar? Se sua prioridade é sua mãe, então fique solteiro. Fique com sua mãe, cuidando dela, que ela vai servir de esposa para você, que é uma beleza. Não, você não quer casar, você não quer uma mulher, você não quer construir uma família. A partir do momento que o homem escolhe casar e construir a família, a pessoa mais importante tem que ser a mulher. Ô, Ângela, e os filhos não são, não? Não são, não. Sabe por que não são? Porque se o casal se separa, o marido fica com os filhos cuidando dos filhos, ou ele vai procurar outra esposa? Ele vai procurar outra esposa. Então, o importante para ele, em primeiro lugar, não é os filhos. Porque se fosse, ele ficaria com os filhos, não queria mais ninguém e ia cuidar dos filhos. E poucos fazem isso. Eu não conheço nenhum, mas com certeza vai ter alguém aí que vai dizer que conhece. Então, poucos. Mas a maioria vai procurar outra esposa. Então, o importante para ele é a esposa. É estar com alguém para cuidar dele, cuidar da casa, estar com ele, né? Enfim, para mim, o mais importante para o homem tem que ser a esposa. Quando ele fala que é a mãe, é porque ele ainda não cresceu, ele ainda está imaturo, e ainda está sendo aquele filhinho da mamãe, muito mimado. E como assim? Tá ali um processo, um problema, aí o marido é contra a mãe e a favor da mulher. Se a mãe chega botando ordem na casa, ele é contra a mulher e a favor da mãe. Isso não existe. Na minha opinião, não existe. Na sua. É como se ainda fosse dependente, né? Casou, mas ainda é dependente da mãe. Mas qual é a sua opinião? Bota nos comentários aí pra gente ver. A gente já começou assim, com essa paulada. Assim, eu sou muito do pensamento seguinte. Quando você casa, você está construindo a sua família. Então, onde você nasceu, até antes de casar é a sua família. Mas depois que você casa, a sua família vai ser após o seu casamento. Que é a sua esposa, o seu marido e os filhos dali pra frente, né? Dali para trás, a família que você nasceu vai ser o quê? Vai ser parentes. Isso não quer dizer que você vai deixar de amar, vai abandonar. Não é isso. Mas que a prioridade vai ser agora a família que você está construindo. Eu tenho esse pensamento, mas também eu acredito em Deus e na Bíblia. Na Bíblia fala que vai o filho ou a filha deixar o pai e a mãe e vai se tornar uma carne só com o seu companheiro, com a sua companheira. Ou seja, juntos, unidos dali para frente, né? E deixa a casa dos pais para viver a sua vida e construir sua família. Se eu me caso e continuo ainda dependente e dou prioridade à minha família anterior, qual foi o sentido de casar? Qual foi o sentido de dali querer construir uma família se eu ainda não sair da casa dos meus pais, se ainda não sair da casa da minha mãe? Então não faz sentido. E aí eu concordo quando a Angela falou que quando acontece isso, continua sendo o filhinho da mamãe. E aí é onde dá brecha para a mãe fazer o quê? Ir lá na casa, dizer como é que a esposa tem que agir, o que é que a esposa tem que fazer. Fica-se realmente se intrometendo e dando pitaco. Dizer, você não está tratando meu filho bem, não está isso, não está aquilo outro. E nessa situação o filho vai dar, né, a razão para a mãe. Mas assim, é errado, mas é porque ele ainda está dependente, não cortou o laço, não cortou o vínculo com os pais. E cria-se até aquela rivalidade. Eu amo minha sogra,
Minha sogra é maravilhosa. Mas tem gente que tem uma rivalidade com a sogra que é um absurdo. E é por essas questões. São essas questões. O filho não se posiciona, o filho não sabe pôr limite na própria mãe. Pelo contrário, se é um filhinho da mamãe, acha bonito a mãe se metendo na vida e dizendo como a esposa tem que fazer. Aí ele gosta do arroz assim, ele gosta da carne assim, ele só come isso, só come aquilo. E ele achando maravilha, né? Se ele é o filhinho da mamãe e dá apoio à mãe em tudo que faz. Ai, Ângela, mas não sei o que, não sei o que. Olha, eu não estou falando que não é para você honrar seu pai e sua mãe. Isso é outra coisa totalmente diferente. Honrar sempre pai e mãe. Mas a esposa, sua casa, sua família tem que ser sua prioridade. Ou você não cresceu? É como o Tiago fala. Qual o sentido de casar se não foi para formar sua família e ser o homem da casa? O engraçado agora eu pensando, se a gente olhar a geração dos nossos pais, a gente não vê isso. Não. Do marido ainda ser o filhinho da mamãe, que é a nossa avó, por exemplo. Não tem, porque eles entenderam que estavam... Por exemplo, eu olho meu pai, olho meu avô, olho o avô de Ângela. Não vejo eles sendo filhinhos da mamãe. Eu vejo eles que saíram da casa dos pais, construíram o seu próprio laço, a própria família, e não teve essa dependência. Se você olhar para também a geração dos seus pais e seus avós, você não vai ver isso. Você vê hoje. Você vê isso hoje na maioria dos casais, porque as pessoas estão, vamos dizer assim, estão menos casca grossa, vamos dizer assim. Estão menos independentes. Eles estão mais medrosos de enfrentar o mundo e sempre ficam com aquele laço, aquele vínculo, aquela necessidade de estar junto, porque senão eu não vou conseguir. E não é assim que se vive o mundo. E lembrando que antigamente casava-se mais cedo, né? Casava-se mais cedo. 17 anos, hoje 16 tarde, anos, e já estavam se casando, e já eram bem maduros. Hoje em dia, o homem com 40 anos, na saia da mãe. E os próprios pais também botavam limite nos filhos. Se você for olhar também essa geração antes da nossa, por exemplo, se eu fosse, estou fazendo aqui uma simulação, se meu pai fosse falar com o pai dele sobre um problema do casamento, o meu avô ia dizer assim: resolva. Eu não tenho nada a ver com você, não. Você saiu de casa, está criando sua responsabilidade. Era desse a responsabilidade jeito. É sua. E foi mais ou menos como meu pai também fez comigo. Na minha adolescência ele falava muito: Tiago, você está se tornando um homem, tem que começar a assumir suas responsabilidades. Eu não vou estar aqui para sempre. Que é o papel correto que os pais têm que fazer. Cortar esse vínculo. Mas hoje não. Hoje os pais reforçam desse vínculo. De não quebrar o vínculo e fazer a pessoa realmente se tornar de maior idade. Atinge na idade, mas na mentalidade não atinge a maior idade. E ótimo ponto esse de falar que aqui com certeza vai ter muita sogra assistindo. Eu vou falar diretamente pra você, que é mãe de menino. Minha gente, vocês estão criando o filho de vocês pro mundo. E se vocês têm que liberar mais, tem que deixar desse mimimi. Essa semana mesmo, a Emanuela, minha amiga, estava dizendo: eu sou tão liberal que eu deixo meu filho fazer o que ele quer, assim, em termos de sair com o pai. Ele tem 10 anos. Ela disse que acha que tá dando liberdade para ele, acha que não sabe se está fazendo certo. Eu disse: você está fazendo certo, sim. Com certeza, quando ele arrumar uma namorada, que trouxer a namorada, você não vai ser aquela mãe ciumenta, porque tem mãe que é ciumenta. Tem mãe que não quer que o filho namore com fulana, com ciclana. Isso pra mim é uma mãe muito apegada, muito nhenhenhen com o filho. E cria um filho mole, frouxo. Aí o filho casa e continua indo lá pedir conselhinho à mãe, o que é que faz, o que é que não faz. Eu acho que isso é direito e dever da mãe também, dizer: meu filho aí, ó, vá pro mundo, é assim, seja honesto, seja aquilo, mas liberar, sabe? Dar autonomia pro filho, deixar o filho ir. Tem mãe, eu lembro quando eu era adolescente, que tinha uma mãe lá, tem uma turminha de adolescente. Tinha mãe de uns meninos lá, que eles iam jogar bola, elas iam. Um menino com 15 anos, 16 anos, eles não podiam ir só e era pertinho. Ele ia lá, ficava lá e dava aguinha. Aí ele não sabia fazer isso só, ela não dava autonomia do menino e brincar com os amigos e jogar bola só. Aí uma turma de adolescentes de 16, 17 anos, e a mãe ia atrás.
Por mais que assim os pais queiram ter essa super proteção e queira ensinar tudo, tem coisas que os filhos só vão aprender sozinhos no mundo, com outras pessoas, com outras Sim. situações, para ele ver, sentir e aprender. É assim que o ser humano, naturalmente, ele aprende mais. E de acordo com a idade que o seu filho tenha, deixe ele se virar sozinho. Ah, mas ele já sabe fazer isso, ele já sabe pegar um ônibus. Eu sei que a mãe fica aflita, fica ali, mas deixa ele ir, um dia ele vai ter que ir. É assim que Dependendo da aprende. idade dele, de acordo com a idade, aí tem 10 anos pode fazer isso, tem 15 anos já pode fazer aquilo, tem 16 anos já pode, né? Já vai arrumar um trabalho, tem 18 anos já está trabalhando, então já pode ser independente, já pode comprar as coisas dele, já pode cuidar da própria vida. E assim ele vai se tornar um homem independente, um pai de família, né? É isso. Você está gostando do tema do nosso vídeo de hoje? A gente já vai finalizar, mas antes a gente quer saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários, diga a sua opinião, se você concorda ou não concorda, diga o porquê. Vamos construir junto uma comunidade que a gente vai conversar, vai aprender mais sobre relacionamentos, casamento, dinheiro, como lidar com esses aspectos que a gente vê e percebe que tem muita gente que passa por isso, não sabe como resolver e vai sofrendo, chegando até... E vão ser temas polêmicos, não temos isso de Se polêmica. preparem. Daqui a pouco vem o próximo. Até o próximo vídeo. Tchau.